Olá, gente. Vou afastar aqui um pouquinho. Tá dando para me ouvir? Tava tentando usar aqui o fone de ouvido, mas não tô conseguindo. Tá dando para ouvir? Acho que vou entrar e sair de novo. Oi, gente. Sejam todos bem-vindos. Eu quero só que me confirme se o áudio tá ok. Se o áudio estiver ok, a gente dá continuidade. Tudo ok? Então, vamos lá. Gente, meu nome é Melina Almeida, sou nutricionista e eu vou falar hoje com vocês um pouquinho sobre autocuidado, um aliado da saúde. Né? O autocuidado como aliado da saúde. Então, primeiro, eu vou pedir a vocês para assistirem um vídeo, tá? Que eu vou passar agora. E esse vídeo, eu quero que vocês prestem muita atenção, porque a gente vai conversar um pouquinho sobre ele, ok? Vou aqui preparar o meu vídeo, tentar ser o mais rápido possível, pelo tempo que a gente já perdeu. E aí eu vou falar com vocês. Vou tirar um pouquinho daqui. Tá? Essa nação que trabalha, que estuda, que batalha, é a nação coristinadeira. Como a Silvia, que não pode parar por causa de uma gripe, nem o Marcelo e o Carlos, então. A Cláudia ia ficar de cama, tomou uma coristina D e bom. O resto da história é só a Cláudia e o Carlos, sabe? As 3 camadas de coristina D dão de 3 na gripe. Nação coristina D. Faz acontecer. Então, gente, vou voltar aqui o vídeo para o local para voltar a conversa com vocês. Tá? Então, esse vídeo que vocês acabaram de ver, o que vocês imaginam, né? Eu não vou poder interagir com vocês, os comentários estão desativados, mas ao final a gente vai deixar 5 minutinhos para pergunta, ou então para um comentário, do que vocês perceberam. O que vocês imaginam do que seja autocuidado? Quando a gente assiste um vídeo como esse, o que a gente espera? O que o mundo ao nosso redor está nos dizendo? Né? O que a gente consegue refletir sobre isso? Primeiro ponto, que é muito forte no vídeo, é que a gente não pode parar. Que a gente não pode parar, que a gente tem um nível de urgência, que a gente não consegue mais perceber os sinais do nosso corpo. E quando a gente não percebe os sinais do nosso corpo, a gente vai simplesmente negligenciando. Ok, eu vou vivendo como eu tenho que viver, né, como eu acho que deve ser. Para quê? Com que objetivo? Com que propósito? Né? O porquê dessa urgência? E aí, o que aconteceu foi que nós nos tornamos pessoas urgentes. Nós vivemos um estado de urgência muito grande que atrapalha o nosso nível de saúde. E que o convite ao autocuidado, ele começou num momento
difícil durante esse ano pra gente, né? Um ano difícil, mas começou por um convite de uma pausa e de uma parada. Então eu queria começar logo pedindo a você que anote aí. Antes de eu começar a falar do que é autocuidado, do que é cuidado, 3 coisas que você acha que faz como autocuidado no seu dia a dia, na sua vida, tá? Anota aí que a gente vai falar no final. Eu não vou esperar enquanto você anota, porque não dá tempo, a gente só tem 30 minutos, então vou dar continuidade aqui. Então, o mundo, né, gerou esse estado de urgência. A gente vê nos memes, a gente vê nas propagandas, em tudo que nos cerca, uma necessidade do tem que. Eu tenho que fazer isso, eu tenho urgência para resolver aquilo, eu tenho que ser a Mulher Maravilha. No Dia das Mães, a gente não tem mais foto de mãe, é foto da Mulher Maravilha com o filho. E aí atribui-se um peso muito grande junto com isso, uma responsabilidade muito grande junto com isso, onde a gente é colocado num espaço ou num lugar de pressão, de realizações, que cabem dentro de uma caixinha ou dentro de um espaço que foi elaborado por outra pessoa e não por mim. Foi elaborado por outra pessoa, tá? Essas caixinhas, esse espaço, eu tenho que me formar, eu tenho que fazer mestrado, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer um doutorado, eu tenho que cuidar de filho, eu tenho que cuidar do marido, eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que ser gente, eu tenho que ser mulher, né? O homem da mesma maneira, eu tenho que ser provedor, eu tenho que trabalhar, eu tenho que correr, e por aí vai. Independente da questão de gênero, nós fomos colocados em espaços onde nós somos exigidos diariamente. E esses tem que ao nosso redor têm nos pressionado. E essa pressão, ela tem gerado um estado de negligência. Porque o indivíduo, nós enquanto indivíduos, nós queremos pertencer. Então, se existem caixinhas prontas onde eu posso pertencer, começa aí o meu conflito de pertencimento. E começa aí a atrapalhar a minha saúde. E como é esse conflito de pertencimento, né, que a gente chega? Como é que acontece esse conflito de pertencimento? O indivíduo, ele quer pertencer a algo. Desde a infância a gente quer pertencer. A gente quer pertencer ao clube do vôlei, ao jogo de futebol com os amigos, não é isso? Ao jogo de tênis, à rodinha das amigas que estudam, às pessoas da pós. A gente quer pertencer. E por querer pertencer, a gente vai formando esses guetos e vai se encaixando nessas caixinhas que são mais fáceis, ao invés da gente pausar para se descobrir, para se perceber e para olhar para o próprio corpo, para olhar para si, para olhar para o interno, para considerar um autocuidado. E aí eu coloquei uns slides aqui que eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas eu vou começar a falar, né, um pouquinho de cada um. Então, o autocuidado, o que significa cuidado? A palavra cuidado vem de zelo, vem de responsabilidade, tá? E o zelo e a responsabilidade por si mesmo, por si mesmo. Esse autocuidado, para que gere bem-estar, ele tem que ter associação com a autonomia. Eu tenho que linkar 2 pilares super importantes: o autocuidado e a autonomia, para que eu tenha bem-estar. Eu não posso delegar meu autocuidado para o outro, nem para o medicamento. Então, acontece muito chegar no consultório e dizer assim: doutora, você vai me emagrecer. Não sou eu quem vou te emagrecer. Ou doutora, arranja um medicamento que me emagreça. Ou eu quero um exercício que me emagreça, ou que me traga saúde. Quem vai trazer ou não saúde é você mesma. É você mesmo. Porque o nosso corpo tem poder de autocura. Nosso corpo, dependendo do ambiente, como esse ambiente é favorável para ele sim, ele vai produzindo autocura, tá? Quanto menos inflamação nós tivermos no nosso corpo, e a gente vai falar muito sobre inflamação, vai vir muito aqui sobre inflamação, quanto menos nós tivermos inflamação no nosso corpo, mais promoção de saúde teremos, tá? Acho que tá carregando. Mais saúde teremos. Então, esse é um ponto super importante. E hoje, na teia da nutrição funcional, existem 3 pilares que foram acrescentados, que é o pilar mental, espiritual e emocional. E eles estão no centro. Então, quando a gente fala de saúde como um todo, de uma forma integrativa, de uma forma sistêmica, e o que eu tenho visto na minha pós, eu tô fazendo uma pós no Einstein, em São Paulo, e o que eu tenho mais visto é essa conexão, que a gente já falava isso na nutrição, mas essa pós é sobre medicina integrativa, e ela reúne tudo isso que a área da saúde precisa, né? Ela reúne esses pilares que a gente considera importante. Porque eu preciso, sim, de um estilo de vida bacana, de uma dieta legal, de um exercício físico adequado, mas eu preciso também de uma saúde mental, espiritual e emocional. Tá? Tudo que passa na minha mente reflete no meu corpo. Meu corpo, ele é termômetro do mundo. É termômetro de como eu vejo o mundo. Como eu vejo o mundo.
Então, se eu vejo o mundo com um olhar mais otimista, meu corpo reflete num corpo mais saudável. Mel, mas é isso mesmo, Mel? Reflete num corpo mais saudável? Como assim? Isso tem interferência, gente, porque a gente melhora a produção de citocinas inflamatórias. A gente reduz a produção dessas citocinas inflamatórias. Quando o corpo da gente, quando nossa mente, tá? O nosso olhar para o mundo é um olhar mais otimista, é um olhar mais grato. Isso vai refletir no nosso corpo. E aí eu vou entrar um pouquinho nessas coisas com vocês. Então, a gente desmistifica, pensando dessa forma, aquele conceito que a genética, ela é fator determinante. A genética não é fator determinante. A genética é um percentualzinho que a gente carregou aí, pai e mãe, trouxe para a nossa vida. Mas o que mais importa é o ambiente onde eu estou inserido, o estilo de vida que eu tenho, tá? E aí vai perpassar por várias coisas. Uma vez eu ouvi de uma professora minha, ela falando sobre essa questão da genética e do que nós somos, dessa inteireza, né? Desse ser integral que nós somos. Ela falou assim, cromossomos, que é a parte genética, né? Que vocês já ouviram falar dos cromossomos, que são aquelas, né, fitinhas. Ou como somos. Qual é essa relação? Né? Estão alinhados? Sim, estão alinhados sim. Mas a gente tirou a importância 100% dos cromossomos, da parte genética, e fomos para uma importância de como somos. Como somos, como percebemos, como absorvemos, como enxergamos o mundo. Né? E começa nesse ambiente interno mesmo, a gente percebendo os próprios sinais do corpo, que a gente negligencia. A gente acredita que sinal ou que dor é algo ruim. A gente deturpou o conceito, tanto de saúde, como o conceito de sinais de dor. Dor é um sinalizador de que eu preciso olhar para aquele lugar. Preciso olhar para aquele lugar. Aquele lugar está me chamando a atenção no meu corpo e precisa ser tratado. E essa dor ela tem que ser acolhida. Mas, gente, vamos pensar um pouquinho. Nesse estado emergencial que a gente vive hoje, a gente consegue acolher dor? Sinal? A gente não tem nem tempo para acolher nem dor nem sinal. A gente vai na urgência, não é isso que acontece? A gente acaba não tendo tempo para acolher dor. Vai na urgência, corre e nem percebe, besteira, dor de cabeça, eu tô acostumado. E começa a se acostumar com o que não é para acostumar, tá? E aí, ok, eu tô com dor de cabeça, bobagem, eu tô aqui com dor no estômago, besteira, vou tomar um remédio, porque eu quero resolver com urgência. Eu não posso parar. Lembra do vídeo do início? E nesse não posso parar, eu também não posso sofrer, eu não posso sentir dor, eu não posso sentir tristeza, eu não posso sentir alegria o tempo inteiro. Então, de fato, as emoções, os sentimentos e as percepções do corpo, elas vão vir. Elas têm que ser acolhidas e elas devem ir. Para dar vazão, para dar lugar a novas emoções. Nós somos compostos de vários sentimentos e emoções, eles vão perpassando no nosso corpo e a gente tem que ir acolhendo dessa maneira. O que é ruim? O ruim é apegar-se a um deles apenas. Apegar-se a um deles. Eu estou triste, eu vou permanecer. Quando eu permaneço, ou no estado de tristeza, ou no estado de alegria, ou no estado de dor, aí sim, essa permanência é que nos prejudica. Então, permitir que elas venham é fator acolhedor, é fator de autocuidado, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês também, assim, atenção para aquele pedacinho do corpo que está querendo te dizer algo. Tá querendo olhar e deixar fluir, tá? Acolher as próprias limitações. Tô trabalhando muito, tô aumentando meu cortisol, tô aí num nível de estresse muito grande, acordo mais cansado. Gente, significa que tem um limite, o corpo tem um limite, é olhar para esse limite, que a gente não olha. E isso acontece com a vida de todo mundo, gente. Eu já passei por isso, comecei a estudar o assunto justamente há uns anos atrás por conta disso, porque me vi numa situação nesse nível de urgência, de correria, né? De buscar eu acho que essa caixinha de tesouro que de fato ela estava mais dentro do que fora. E quando a gente começa a buscar essa caixinha de tesouro, achando que ela está lá fora, e a gente acha que está nas finanças, acha que está na profissão, acha que está na família, acha que está e não descobre que ela está dentro de você e que a partir daí você constrói um propósito, a gente vai viver nesse ciclo, né? Essa rodinha aí, que nem a rodinha do ratinho, né? Vocês já viram um ratinho que se dá uma comidinha, ele fica rodando, né? Fica o tempo inteiro correndo naquela rodinha, então ela não para. E aí, gente, esses sinais que o corpo eles nos traz é uma forma de perceber o nosso interno. O melhor lugar, o lugar mais seguro é dentro da gente, quando a gente percebe esse interno. Então, o nome desse, tem um nomezinho, tem um termozinho usado para isso que se chama interocepção, tá? E o que quer dizer interocepção? É o perceber internamente.
perceber, ouvir os sinais do seu próprio corpo. Né? E quando eu ouço os sinais do meu corpo, eu vou entendendo as minhas emoções, eu vou acolhendo minhas emoções, eu vou entendendo como é que está meu estado de saúde ou de doença, o processo de saúde ou de doença, e mais facilmente eu vou alcançando o meu estado de cura. É isso mesmo, é o que está falando, estado de cura, sim. Aí eu vou mostrar para vocês mais informações que são super interessantes falando sobre isso. Hoje, e quem explica isso, tá? O que eu tô falando? Tá baseado em quê? Isso tá na literatura? Tá em artigo científico? Tá sim, gente. Isso se chama também, além, a gente correlaciona o autocuidado com a psiconeuroimunologia, tá certo? É a psiconeuroimunologia, que ela vai estudar a interação entre o meu sistema nervoso central e o meu sistema imune, tá? E ela estuda as comunicações bidirecionais que acontecem entre o sistema neuroendócrino, entre o neurológico, entre o imunológico, ok? Isso tem demonstrado na literatura que vários estressores físicos têm correlação com o nosso adoecimento ou com o nosso estado de saúde. Então, as nossas conexões geram estado de saúde ou de adoecimento. Tá? E eu vou começar a mostrar uns artigos. Antes eu vou só falar de uma frasezinha do Hipócrates que ele falava assim. Ele já afirmava, olha, Hipócrates já afirmava que o que acontece na sua mente afeta o seu corpo. Então, o que acontece na sua mente afeta o seu corpo. Tá? Então, os artigos, tem um que eu trouxe aqui para vocês que fala o seguinte. Ele falava sobre condições negativas. Condições negativas, estado de condição negativa que você tivesse, foram relacionadas com piores respostas imunológicas. Quais foram as condições negativas estudadas no artigo? Processo de relação negativa com raiva, hostilidade. Sabe aquele momento de hostilidade que você tem com você mesmo? Ah, é só uma droga. Ah, eu não consigo emagrecer. Ah, minha vida é horrível. Ah, isso aqui eu não mudo mesmo. Ah, eu sou assim. Eu sou assim. Né? Desprezo por si e pelo outro. Ambivalência. Isolamento social, gente. Né? Ambivalência, como eu falei. Isolamento social, que foi um período que nós tivemos agora. E, de fato, tem ainda algumas pessoas que estão em isolamento social. Ambiente e adversidade na primeira infância. Todas essas eram consideradas condições negativas. E elas foram correlacionadas com resposta imunológica ruim. Tá? Elas reduziram nossa resposta imune, nosso processo de cura. E aí, como eu falei da raiva, né, coloquei aqui, gente, não é que a emoção, eu comecei falando que as emoções são boas, que elas devem vir e devem fluir, não é que a raiva seja ruim, nem que os conflitos sejam ruins. O ruim é permanecer nele. O ruim é você olhar para o seu saldo e dizer assim, a pergunta, né, que você deve fazer para você, que a gente deve fazer para nós mesmos, é assim, eu sou uma pessoa zangada? Eu sou uma pessoa zangada ou não? Eu sou uma pessoa que não sabe gerenciar ou lidar com conflitos? Então a pergunta é se eu permaneço nesse estado ou não. Não é se aquilo vem, tá? Os artigos eles relatam os momentos e estudos por vários anos para chegar a essas conclusões. Então todos esses fatores que foram colocados aqui, né, eles levaram ao aumento de uma interleucina, uma citocina. É como se fosse uma substânciazinha sinalizador, faz um sinal no corpo. Então eles aumentaram interleucina 6, que é inflamatória, TNF-alfa, tá? E fibrinogênio. Então, aumentou interleucina 6, TNF-alfa e fibrinogênio com essas condições negativas no ambiente, tá? Então, a gente recebe aqui no consultório, né, pacientes com fibrinogênio alto, que vão, eu quero fazer uma cirurgia, e que é um marcador de inflamação. E o que a gente pode dizer? Quando a gente pergunta para o paciente, você é estressado? Qual é a sua vida? Você é uma pessoa zangada? Você é uma pessoa que tem boas relações? Tá? Eu acho que o primeiro passo é começar por aí também, olhando para dentro de si. Porque a gente quer respostas imediatas. Eu quero um medicamento que melhore isso agora, hoje. Só que eu vou usando paliativos, eu vou usando máscaras para resolver o meu problema. Então, relações com outras pessoas também. Relações com outras pessoas estavam ligadas com outras pessoas com emoções negativas, estavam ligadas ao aumento de interleucina 6. E o contrário, gente, o contrário também é muito bacana. Relações positivas, relação consigo mesmo positivo, estava associada a uma redução da interleucina 6. Então, eu estou reduzindo inflamação no meu corpo só porque eu me relaciono bem comigo mesmo. Só porque eu me relaciono bem com o outro. Então, quando eu me relaciono bem com o outro e comigo, eu diminuo o meu processo inflamatório no meu corpo, eu favoreço o meu processo de emagrecimento, eu favoreço minha saúde.
e minha disposição e por aí vai. Porque depois eu vou colocar o que essa interleucina afeta nos nossos órgãos, tá? E o que eram esses fatores positivos? Do jeito que eu coloquei as condições negativas, o artigo também colocou os fatores positivos. E os fatores positivos foram reavaliação das emoções. Essas pessoas pararam para se reavaliar. Pararam para pensar o que está acontecendo comigo? Isso foi bacana ou não? E ressignificaram essas emoções. Olha que bacana, olha a importância da ressignificação. Né? Eles começaram, o outro ponto que ele coloca aqui é compreensão das emoções, colocando na linha de base. Então, mais uma vez, um olhar para si de reflexão, de tentar entender o que está acontecendo com as emoções, de acolhendo essas emoções e ressignificando esse processo. O outro ponto foi disposição otimista. A forma que a gente olha para o mundo. Essa forma rosa aqui, tá, gente? Eu fico brincando. Tem gente que fala assim, nem tudo é cor-de-rosa, a vida não é sempre colorida, né? De fato é. De fato é verdade. Nem sempre é colorida, nem sempre é cor-de-rosa. Mas o tom dessa cor quem dá sou eu. O óculos que você coloca para ver o mundo é seu. E aí onde é o cuidado da gente não pegar óculos emprestado. Porque quando a gente pega óculos emprestado, eu tô sem óculos, gente, e de vez em quando eu pego o óculos do meu marido, né? Vira e mexe eu pego o óculos do meu marido para ler, porque o meu eu perdi e aí eu pego o dele. E quando eu pego o dele, o grau dele é diferente do meu. Quando eu vou olhar, tá tudo muito aumentado. Muito aumentado. Então, quando eu olho para isso, eu digo, gente, eita, não é o meu grau, é o grau dele. Tá? E quando eu coloco, eu posso estar aumentando coisas com o olhar do outro, ou diminuindo coisas com o olhar do outro, porque a percepção é algo individual. Então, quando eu pego esse óculos emprestado, ele de fato não me cabe. Ele vai me dar um olhar que não é meu, porque aquele grau não é meu, né? Então, por isso que é tão importante a gente ter o nosso próprio olhar, a nossa própria percepção, a nossa própria lente. Entender como essa lente funciona, tá? Então, quando o mundo vai colocando e vai nos cercando esse excesso de informações, o ideal é pausar. Mindfulness fala muito sobre isso, pausar. Esse pausar vale, inclusive, para o ato do alimento, da comida. Eu vou pausar. Eu vou pausar para quê? Para que eu possa pensar, para que eu possa refletir, para que eu possa estar inteiro, estar presente em qualquer ato que eu esteja fazendo. Seja na alimentação, seja no diálogo, seja no meu dia a dia. E aí, ele fala, né? O que é essa interleucina? Eu falei pra vocês. O que é essa interleucina 6, que é um marcador inflamatório, atua? Como é que ele atua no nosso corpo? Quem sabe? Como é que atua no nosso corpo? Tá? Então, quando a gente tem interleucina 6 mais elevada, ela pode ter correlação. Isso o artigo também citava. Câncer de fígado, doença cardiovascular, anemia, edema, aquelas pessoas são mais retidas, são mais inchadas, percebem, poxa, eu incho com facilidade. Será que isso não tem correlação com o processo inflamatório instalado, seja por uma dieta inadequada, seja pelos seus pensamentos, pelo que você constrói, pelas suas relações, tá? Câncer de colo, desordens mentais, osteoporose. Esses foram só alguns dos pontos que o artigo relatou sobre a influência da interleucina 6 nos nossos órgãos. Então, o autocuidado, ele é aliado, sim, da nossa saúde? Com certeza. Com certeza. A gente vai o tempo inteiro durante esse bate-papo, não que eu tô falando aqui só com vocês, mas durante essa palestra, entender esse processo. Então, o ambiente que o paciente está inserido, que o indivíduo que nós estamos inseridos, né? E a forma como nós nos relacionamos tem relação com o nosso processo de saúde ou doença. E por aí tem mais artigos, gente. Eu coloquei outro artigo aqui que ele fala o seguinte: quando eu viro para cá, eu tô lendo o artigo em si que eu não consigo mostrar para vocês. Ansiedade, depressão, estresse, raiva, correlação com aumento de interleucina 6. Então, a ansiedade, a depressão, o estresse, aumentando o meu processo inflamatório. E aí vem a pergunta, né? É uma pergunta que não quer calar. O que tem te deixado ansioso? O que você coloca dentro de você? O que se alimenta dentro de você, certo? O que se alimenta através dos seus olhos, através dos seus ouvidos, através das suas relações? O que você escuta? O que você assiste? Porque tem gente que fala assim, eu sou super de boa, mas assiste seriado policial, onde você vê tiro pra todo lado. Meio-dia tá almoçando, assistindo algum programa policial também. Ou então aqueles filmes assim de terror, de pânico, que você sai lá mais tenso do que relaxado. Como é o teu estilo de vida? O que você coloca? Escuta músicas que destoam do teu propósito, dos teus valores. Está em ambientes
que são ambientes tóxicos, que, mas eu tô lá, mas eu não tô lá. Gente, não existe isso. Você tá lá, de fato, sim. A gente aprende com o olho fechado até dormindo. Então, como é que eu tô no ambiente e não tô me intoxicando nesse ambiente que não é saudável para mim? Eu escuto uma coisa, eu escuto outra. Eu vou aos poucos mudando a minha forma de olhar, a minha forma de pensar, a minha forma de olhar para mim, tá? E para o mundo também. Então, tem mais artigos ainda. Vou correr aqui com o meu tempo, né? Foram avaliados durante 6 anos, uma amostra com 135 indivíduos, tá? E o resultado foi: os indivíduos otimistas apresentaram menores níveis de cortisol, o hormônio do despertar e do estresse. Claro, o hormônio do despertar e do estresse é bom que ele esteja alto pela manhã, porque você acordar, despertar. Porém, existe um ponto. Ele não pode estar alto demais, com sobrecarga de estresse, né? Porque eu levo ao adoecimento. Então, nesse artigo, o resultado, a conclusão do artigo foi pessoas mais otimistas, gente, que olham o mundo dessa maneira que a gente acabou de falar, né? Resultaram num nível de cortisol mais baixo. 21% mais baixo. Outro artigo, que foi uma revisão sistemática, essa foi feita, gente, com 229 mil participantes. Olha a quantidade de pessoas no artigo. 229 mil participantes. E foram acompanhados por 13 anos. Tem documentação aí? É uma revisão sistemática. Associando o otimismo também. Reduzindo riscos cardiovasculares, tá? E mortalidade por todas as causas. Então, pessoas mais otimistas têm condições melhores. Em quê? No estado de saúde, ao invés do estado de adoecimento. No estado de saúde, ao invés do estado de adoecimento. Né? Então, nesse artigo, ele comprovou a redução dos riscos cardiovasculares e mortalidade por todas as causas. Então, eles pegaram várias causas e foram avaliar se pessoas otimistas morriam mais facilmente ou não. Tá? E aí, falta bem pouquinho tempo para mim, a espiritualidade, que é outro pilar que a gente viu do autocuidado. Outro pilar do autocuidado, seu momento, a sua espiritualidade. Às vezes chega no meu consultório, pacientes começam a falar sobre o que funciona para eles. A gente tem que ter essa sensibilidade de entender o que funciona para o outro. O que funciona para o outro não é o mesmo que funciona para mim, porque depende da fé de cada um. Né? A sua fé, o que você acredita vai funcionar para você. Então, eu não posso pegar uma pessoa aqui que acredita em Deus e colocar aqui para ela alguma terapêutica, por exemplo, que seja voltada para o budismo. Ou o inverso. Pegar uma pessoa que acredita em Buda e colocar uma terapêutica que seja voltada para Deus. Eu não vou conseguir fazer, acessar essa pessoa, ou entrar no processo de cura, né? Conseguir trazê-la para esse processo de cura junto comigo. Porque, de fato, ela não acredita. Então, um estudo de 3 anos relacionou a terapia cognitiva comportamental, gente, com a terapia integrativa religiosa, que significava o aconselhamento dentro das igrejas e a oração. E sugeriu que foram tratamentos equivalentes. Gente, imagina isso, a minha oração, a sua oração. Eu não estou dizendo para a gente abandonar o que a gente faz de terapia, de tratamento. Eu sou altamente a favor disso. Eu passo o tempo inteiro falando sobre isso nas minhas redes sociais. Mas eu estou colocando ferramentas adicionais que não custam para a gente. São ferramentas que estão a nosso dispor, mas que nós esquecemos de olhar, né? E a eficácia dessa terapêutica, ela foi associada à fé. A fé que cada um tinha de forma individual. Então, tudo isso, gente, correlacionado, produz o que a gente chama de bem-estar e de saúde de forma integrativa. E essa saúde dessa forma integrativa, tá? Ela está associada, aí vem outro artigo, está associada a menores valores de pressão arterial, diastólica, níveis de PCR baixo. PCR é outro marcador de inflamação. E níveis de glicose em jejum mais baixo. Então, aquele paciente que é diabético, que está também inflamado, ele tem que ter um autocuidado com ele. Tem que ter um cuidado que passa pela saúde, sim, que passa pelos medicamentos que ele já tem que usar, se ele já utiliza, mas passa por todos esses outros processos e outros pilares que eu coloquei aqui para vocês, que são super importantes, tá? E esses pilares, eles estão associados também, nesse último artigo, com o propósito de vida. E ele colocou assim, o propósito de vida e um fator protetor robusto, do declínio cognitivo em adultos de meia idade.
tá? Então, em adultos de meia idade. O que o artigo avaliou? Emprego, renda, casamento, sintomas depressivos. Então, ele associou que aquelas pessoas que tinham um propósito, elas estão melhores em diversos pilares, como emprego, renda, casamento, tá? Menores índices de depressão, de ansiedade. Então, eu mostrei todos os valores das relações, do nosso interno. E vou falar do inverso também, rapidinho, que é sobre a solidão. A solidão, um artigo mostrou que a solidão é levando citocinas pró-inflamatórias. Eu acho que eu postei no meu Instagram esses dias. E ela eleva interleucina 6, TNF-alfa, né? E o contrário, que era o engajamento social e o convívio positivo com as pessoas, foram associados a níveis mais baixos de inflamação. Então, como é que a gente faz para gerenciar tudo isso, né? A gente está finalizando já. Como é que faz para gerenciar tudo isso? E eu peço que abra para a pergunta, nem que seja 2 minutinhos. Comece por você. Comece por você. É no caos que a mudança acontece. Muitas vezes, para a gente se organizar, a gente precisa se desorganizar. Ter esse olhar para a dor, porque não tá bacana, porque tá errado. Sabe quando você vai limpar seu guarda-roupa, que você tira tudo que tá lá? Você vai tirando todas as roupas que estão lá. Você vai olhando uma por uma, essa serve, essa não me cabe mais, ou essa me cabe. Essa aqui ainda vai pro meu guarda-roupa. E aí, depois é que você começa a organizar o guarda-roupa, com o que de fato você ainda quer que permaneça lá, né? O que quer que esteja lá. E aí, quando estiver tudo dentro do seu devido espaço, você vai olhar e vai ver que espaços sobraram para vir o novo. Sobrou um espaço para o novo, para acolher coisas novas, para acolher o seu momento novo. O que de fato é valor para você nesse momento que você vivencia. E aí você vai se conhecendo. Então o caos, ele é super interessante por isso. Porque é na desorganização que a organização acontece, né? Então, meu conselho e minha dica, o final para vocês é: tire tempo para vocês, para esse autocuidado, tá? O tempo com a natureza, também tem artigo falando que reduziu em 21% todo o estresse do nosso dia a dia, com simples contato com a natureza durante 30 minutos, tá? Respeite sua história, quem você é, acolha suas emoções, respeite as suas limitações, olhe para o seu corpo para produzir saúde, porque você é o autor da saúde da sua própria vida. Não delegue a responsabilidade da sua saúde para ninguém. É você, o autor da sua própria vida. Crie um ambiente favorável para você, amoroso, acolhedor e não hostil, tá? Que você possa se relacionar com você, se relacionar com o próximo. E por fim, seja grato. Porque um último artigo que eu ia trazer para você é sobre gratidão. Obrigada por esse momento. Obrigada pelas pessoas que estão ao meu redor, tá? Então, a gratidão, porque por todos que estão ao teu lado, contribuindo para esse ambiente de saúde, para esse ambiente amoroso. E seja você uma pessoa bacana para produzir saúde também no ambiente das outras pessoas. Então, eu queria agradecer a vocês, agradecer as pessoas, aproveitar esse momento de gratidão, agradecer meu marido, agradecer minha família, agradecer, né, ao Festival Costume Saudável, que é fantástico por esse convite, eu me sinto honrada, todos os anos eu participo das edições. Essa edição foi um desafio, são os slides para mim, porém muito interessante, muito bacana por estar perto de vocês, passar um pouquinho dessa informação, um pouquinho desse conhecimento, tá? Para alcançar aí mais vidas e a gente continuar se conectando e se desconectando de fato do mundo. Se conectar com a família, com o filho, obrigada meus filhos, meu filho, e exercitar isso diariamente, esse processo de gratidão. Então fica aí essa lição para vocês, esse exercício. Já que listaram 3 coisas sobre autocuidado, agora avalie se essas 3 coisas estavam dentro do que de fato era autocuidado para você, tá? E agora, liste também a quem você deve agradecer e comece a agradecer agora, tá bom? Beijo grande, Deus abençoe a todos e bom final de semana, bom restinho de final de semana aí. Gente, se vocês forem abrir, acho que abriram um pouquinho para a pergunta, ainda estava falando. Se der para abrir pelo menos 2 minutinhos. Tá? Se vocês estão aí. Dá, gente, para abrir 2 minutos, a gente já encerrou o prazo. Tempo. Eu sei que eu já ultrapassei o tempo. Acho que eles não estão. Pronto. Abriram. Tá, gente? Então, se vocês quiserem fazer perguntinhas rápidas, eu consigo ainda responder, porque eu esgotei o tempo. Tá?
Então, muito obrigada pela presença de todos vocês. Ah, tô aqui falando. Gente, agradecendo. Bacana. Pronto, gente. Vamos para a próxima live. Assistam a próxima live. É sobre marketing, tá? Fantástica. Beijo grande. Deus abençoe.